do rapaz. Ei, filho do profeta, o pastor está dizendo que está passando a hora. Aí começou a louvar assim: eu quero parar, mas a gente não quer deixar. Assim, agora pronto. Agora vai até de manhã. Aleluia. Não vou mais reclamar, não vou mais pedir mais nada. Eles queriam parar, mas a gente não queria deixar, não podia dizer mais nada, né? Aleluia. Mas foi bom. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu sempre gosto de trazer para a igreja, para os irmãos. Eu não estou em lugar estranho. Aqui são a nossa família, né? Nossos irmãos em Cristo Jesus. O pastor falou com o pastor Jorge de casa, né? Aleluia. Na casa dele faz parte da minha família. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, meus amados, nessa noite, feliz que Jesus está aqui, junto com os irmãos nessa cidade pela primeira vez. Conheço outras cidades, mas essa ainda não conhecia. E quando eu digo que eu sou um milagre, porque eu vivia escravizado na mão do inimigo, escravizado da cabeça aos pés. Eu fui mágico, trabalhava na praça José de Alencar, fazendo mágica. Ao mesmo tempo, estava trabalhando fortemente para se desenvolver na linha do candomblé, da umbanda, essas coisas que tem por aí, que é a mesma coisa, é farinha no mesmo saco. Mas graças a Deus que um dia, ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus, este Evangelho, ele me resgatou, me tirou do caminho das trevas e me trouxe para o caminho da luz. E a luz é Jesus de Nazaré. Aleluia. Na idade de 25 anos, o inimigo disse: se você não continuar, eu vou tirar o seu dia de vida. E eu aceitei Jesus antes dos 25 anos de idade. E depois que a conversa saiu, que eu tinha aceitado a Jesus como Salvador, o inimigo disse que com 25 anos ele ia ceifar a minha vida, porque eu tinha quebrado os votos que tinha feito com ele no caminho para desenvolver, para receber os guias, os preto velho, não sei se é preto, é branco, chama de preto velho. Mas aceitei Jesus como meu Salvador. Sou da roça, nascido na zona rural, aleluia, mas determinei fazer um curso, e o curso foi joelho no chão, para que eu escapasse da armadilha do inimigo, que eu não chegaria a 25 anos. Aceitei Jesus e fiz esse curso. Vou fazer esse curso aqui. Aleluia. E quando eu estava chegando bem próximo a 25 anos, aí que eu trabalhava mesmo, irmãos, era no monte direto, no monte. E seus irmãos conhecem força do monte, chamado Monte da Sabiaguaba. Nós vivíamos direto lá no Monte da Sabiaguaba, olhando em cima do monte. Fica bem próximo à praia do Caspesca ali, o Monte da Sabiaguaba. Nós ia meio-dia, ia de noite, amanhecia o dia orando, porque a ameaça do inimigo era grande contra a nossa pessoa, porque eu tinha desprezado o caminho que ele tinha nos oferecido e tinha passado a seguir Jesus como Salvador. Aleluia. Então, meus amados, para finalizar aqui a história, por isso que hoje eu digo para onde eu passo: o evangelho que eu prego,
que eu anuncio é um evangelho vivo, que transforma a vida, que salva, que liberta. Aleluia! E eu tenho visto muitas pessoas já hoje nessa caminhada sendo libertas através do poder da palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E se nessa noite você entrou por essas portas, precisa de uma oração, você percebe que a sua vida não vai bem, alguém está tentando lhe perseguir ou lhe desviar do caminho que você está se esforçando para caminhar, mas existe alguém querendo te colocar para trás. Talvez você sofra alguma coisa que Deus já tem visto por aí em várias congregações, pessoas que até mesmo hoje estão na igreja, mas ela escuta a voz lhe chamando, ela vê frutos, às vezes não consegue dormir de noite ainda, atormentada pelo inimigo, o inimigo até tentando ceifar a sua vida. Eu quero ser breve nessa noite, mas se nessa noite tem alguém com esse sintoma, nós queremos fazer por você uma oração. Essa oração se chama o que Tiago escreveu, o capítulo 5, o versículo de número 15, quando ele diz assim, quem quiser acompanhar pode acompanhar, ele diz assim: e a oração da fé salva o doente e o Senhor levantará, e se estiver cometido pecado, lhe são perdoados. A oração da fé, aleluia. Eu estava contando para o pastor Jota, às vezes tem pessoa lá na sede que chega amarrada, pé e mão. Outro dia levava um senhor que eu digo, mas uma pessoa bem jovem, chegou no porta-mala de um carro, amarrado pé e mão, levaram para o hospital, chegou lá, o médico disse: não, leva para os crentes, porque aqui não tem jeito não, isso é espírito maligno. O médico disse, e a igreja mais próxima é a dos Estados Unidos. Já vinha de uma outra igreja lá, quando viram o movimento, baixaram com as portas, porque eles ficaram amedrontados com os sintomas daquele homem que ele estava apresentando dentro do próprio veículo do rapaz, e teve que fazer com que o veículo capotasse, querendo quebrar os vidros do carro. E era exatamente o espírito maligno que estava trabalhando na vida dele. Louvado seja o nome de Jesus. E aconteceu que ele passou numa encruzilhada lá, um lugar chamado Cachoeira. O Jota aqui conhece. E nessa cachoeira tinham feito um trabalho lá na encruzilhada. E ali ficou algumas coisas que alguém poderia até aproveitar. E ele pegou umas bebidas, tomou umas bebidas, tinha um saquinho de pipoca, levou para o menino. E a casa desse senhor ficou um verdadeiro assim atormento. Os vizinhos não conseguiam mais dormir, porque a casa dessa família virou assim como se fosse aquele barulho estranho dia e noite dentro da sua própria casa. Os meninos chorando, a mãe querendo abandonar a casa e ir embora, porque não aguentava mais aquele homem. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu quero passar para os irmãos qual foi a receita que salvou essa família. A receita foi a palavra de Deus. Aleluia. Aqui no livro de Tiago, capítulo
aconteceu. E foi isso que eu vi com os próprios olhos e aos olhos de muita gente que ali acompanhou as condições desta família. Família abandonando a própria casa, esposa abandonando o próprio marido, porque não mais suportava ele. Louvado seja o nome de Jesus. E às vezes, pastores aqui presentes, às vezes eu conheço pastores que ainda não acreditam que Jesus ainda é o mesmo. Aleluia, para realizar milagre, para expelir os demônios. Alguém lá fez o fogo e eles ficarão curando. Louvado seja o nome de Jesus. Então o Senhor não quer porque carrega a Bíblia Sagrada, porque usa a Bíblia se não crê. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados queridos, eu sou uma dessas testemunhas. Uma certa vez, baseado aqui nesse mesmo texto, eu fui procurado pelo Senhor. Ele estava já quase na beira da morte, quase que descendo a sepultura. Até a própria banda onde frequentou disse que não tinha mais jeito, ele tinha que morrer. Louvado seja o nome de Jesus. E alguém indicou a igreja, a Assembleia de Deus Cristãos Unidos de anos antes. E ele procurou até que encontrou ali a igreja. Passou a frequentar e contou os seus problemas. Ele disse: irmão, eu estou vindo para cá, mas o meu final é a morte. Porque o próprio demônio falou para mim que para mim não tem mais jeito. Que fizeram um trabalho e jogaram esse trabalho no fundo, lá dentro do mar. E até eu brinquei com isso. É porque está muito fundo, não tem mais jeito, para ninguém mergulhar e tirar de lá. Louvado seja o nome deles todos. O demônio disseram que não tem mais jeito. Certo? Quando o demônio diz que não tem mais jeito, mas Jesus ainda está conosco. Ele vai dar a última palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu quero contar para os irmãos que esse homem, ainda eu conheci ele aí depois de uns 10 anos, depois que ele passou a frequentar a igreja e recebeu a oração da fé, a oração que salva. Louvado seja o nome de Jesus, a oração que salva o doente e o Senhor levanta. Aleluia. Muitas das vezes há algo na vida de alguém que os médicos não conseguem descobrir. Eu conheço pessoas que quase que não dormem mais em casa, só mais nos hospitais, fazendo exames e mais exames, procurando o diagnóstico de uma doença que tem, tomam os remédios e mais remédios nunca que ficam boas. Às vezes os problemas não é para o médico, às vezes os problemas são coisas espirituais, são encostos, são espíritos malignos que atormentam a pessoa, que atormentam um jovem, atormentam uma jovem, traz um problema seríssimo para